E a gente começa falando sobre um motorista e um motociclista que foram abordados por criminosos e levados para um matagal. Chegando lá, as vítimas foram amarradas, amordaçadas e foram obrigadas a realizar transferências bancárias. Graças à astúcia de policiais militares, todos foram resgatados. Gente, eu não estou falando de briga entre facções, eu não estou falando de jovens com antecedentes criminais que estavam ali torturando alguém por algum motivo que a gente sabe muito bem que para eles não tem limites, né? Nós estamos falando de dois trabalhadores que foram abordados, foram sequestrados, foram torturados e só não foram assassinados porque a polícia conseguiu salvá-los. Vander Gomes vai explicar como tudo aconteceu e você fica de olho na tela do seu Cidade 90. Olha só, gente, atenção para essa narrativa que nós vamos fazer a partir de agora. Uma ocorrência policial que foi trazida há poucos instantes aqui para o 2º Distrito Policial. Policiais militares pertencentes ao 20º Batalhão, na verdade o motopatrulhamento do 22º Batalhão da PM, estavam realizando um patrulhamento de rotina pela área do bairro Luciano Cavalcante, quando receberam informações, os policiais, de que na rua Frota Pinto algo estranho estava acontecendo. Ao que tudo indica, um assalto em andamento. Os policiais do motopatrulhamento, então, fizeram deslocamento até a rua Frota Pinto e lá acabaram encontrando o seguinte cenário. Esses veículos, mais este carro e 2 motocicletas que estão mais à frente. Todos esses automóveis estavam enfileirados, porém de uma forma irregular. Isso já chamou a atenção dos policiais. Então os policiais visualizaram uma trilha carroçável em meio ao matagal. Os policiais então decidiram entrar por essa trilha. Após caminharem cerca de 200 metros em meio a esta trilha, acabaram localizando cerca de 6 pessoas amarradas e amordaçadas. Algumas delas chegaram a ser ouvidas pelos policiais, mesmo amordaçadas, tentando pedir socorro. Os policiais, então, de pronto, localizaram essas 6 pessoas amarradas e amordaçadas. Os policiais chegaram a ouvir barulhos em meio ao matagal, como se estivessem correndo, tentando fugir, e de fato era uma fuga dos indivíduos que acabaram praticando esse assalto. Segundo as vítimas, o modus operandi, ou seja, a maneira que os indivíduos estavam utilizando para agir, era a seguinte: o condutor desses carros, os condutores, na verdade, desses carros e das motocicletas passavam pela Avenida Frota Pinto e eram abordadas pelos indivíduos. A motocicleta ou o carro era deixado estacionado, os bandidos subtraíam as chaves dos veículos e conduziam as vítimas para um matagal. Lá as amarravam, as amordaçavam, mas antes disso subtraíam os aparelhos telefônicos celulares, solicitavam as senhas desses aparelhos telefônicos celulares. As senhas eram modificadas e os bandidos faziam transferências de valores via Pix para contas, as mais diversas contas. Olha só, gente, nós estamos com uma das vítimas e nós vamos mostrar o detalhe. Vejam só, o tênis da vítima está sem o cadastro. Isso porque, na medida em que as vítimas eram levadas para o matagal, eles retiravam os cadastros. Olha só, esse sapato aqui tem, esse tênis tem, já o outro está sem o cadastro. Eles faziam a utilização dos cadastros das próprias vítimas para amarrar. O senhor, foram R$400. R$400. Aí teve um que conseguiu roubar 12 mil, o outro 3.500. E eles, depois que conseguiam evacuar a conta, né, com o Pix, eles formatavam o nosso celular para poder ficar com o aparelho. Eram violentos? Violento, batia, chutava, ameaçava que ia furar, que ia atirar. Isso a gente passava,
Ele abordava a gente e levava a gente para o matagal para poder roubar nossos pertences e fazer a transação de Pix, aí amarrava a gente, ameaçava. Teve gente que perdeu mais de 10 mil reais? 12 mil reais. Aí apanhou, levou soco na cara, levou chute na costela e sofreu muito. Eu só não sofri tanto porque eu disse que eu era cristão, servo de Deus. Eles me colocaram de lado, mas o restante eles não dispensaram. Bateram, judiaram, levaram o dinheiro da parcela da moto, levaram o dinheiro das faturas do mês, levaram o dinheiro que a gente estava guardando para poder fazer o pagamento das contas. Mas a gente consegue trabalhar, correr atrás, mas fica o trauma, né? O medo. A gente fica com medo, né? O trauma de sair de casa novamente. Cerca de 5 automóveis foram recuperados pela polícia. A informação de que os bandidos conseguiram escapar, alguns deles, em uma motocicleta. Motocicleta essa que foi encontrada no local não tão distante do local da ocorrência pela polícia. E então, a ideia desses bandidos era a seguinte: eram 6 bandidos. A ideia deles era conseguir subtrair 6 automóveis, entre motocicletas e carros, para que cada um bandido conseguisse fugir levando embora um automóvel. Eles já estavam com 5, 3 carros, 2 motocicletas. E acredita-se que a polícia consiga, a partir de agora, tentar localizar, já que alguns aparelhos telefônicos celulares foram levados pelos bandidos. Há essa possibilidade de que a polícia consiga rastrear um desses aparelhos, há essa esperança de que a polícia consiga fazer o rastreio de um desses aparelhos e consiga localizar pelo menos um desses bandidos que acabaram agindo ousadamente na noite de hoje e pregando este verdadeiro terror em todas essas pessoas. As vítimas foram trazidas aqui para o 2º Distrito Policial, onde estão sendo ouvidas uma a uma e estão tendo os seus pertences e também os veículos restituídos. Wander Gomes para o Cidade 90. Esses criminosos, eles precisam ser tratados como terroristas. Eu vejo muitas pessoas falando sobre as guerras que acontecem em outros países, mas não se atentam para a guerra que nós vivemos aqui. Vocês têm noção do que é sair de casa e não ter a certeza de voltar após ser atacado por criminosos que nada temem? Neste caso, a polícia conseguiu resgatar as vítimas. Mas se a polícia não tivesse agido rápido, se não tivesse sido atuante, o que seriam dessas vítimas hoje? Tortura, minha gente. Cenas de terror. Não dá para achar que foi só mais um caso. Não dá para a gente literalmente fingir e deixar entrar na estatística como se fosse mais um assalto. Não, isso foi um sequestro. Isso foi tortura. As vítimas foram amarradas, amordaçadas, foram levadas para um matagal. É surreal o que as pessoas estão vivendo nas ruas, o que os trabalhadores estão passando. Não dá para admitir e fingir que é só mais um caso, não é. E a tendência, infelizmente, é piorar.